depois no outro não deu. A reação do seu pai nisso aí? Escuta só, aí fui sorteado. E papai é muito bravo, sempre. Eu fui um cara que vivia fechado dentro de casa, era aquela, eles falavam, cerquinha de balaústra, de cerca de bambu. Eu ficava ali vendo a molecada jogar bola lá fora. Muito mal eu fugia quando meu pai ia trabalhar, mas eu calculava o horário, chegava em casa antes, para ele não ir por ali por perto. E a mamãe falava, cuidado, você apanha. Porque eu me lembro, com 5 ou 6 anos, foi a primeira surra que eu levei do meu pai. Meu pai era meio... Era filho único, o senhor não? Não, eu era mais velho e único homem. Era eu e uma menina, porque depois nasceram mais 2 lá e mais 2 em Santa Isabel. Aí, fui sorteado, saí. Nossa, vai sair envergonhado. Fui entrevistado por um jornalista, fui na rádio no outro dia, mas eu quase morria de vergonha. E pelo caminho a turma já me via, um outro que conhecia, é o ganhador, não sei o quê. E a professora, a professora falava, olha, esse é o cara que ganhou. O pessoal olhando, ele não. Cheguei em casa, meu pai me abraçou, aquela coisa, foi gostoso. A partir daí, sim, que eu comecei a tomar gosto pela leitura. Aí eu passei a ler, aí fui entender meu pai. Papai pegou a Revolução de 30 a 32, papai era integralista, aquele tempo isso era nome feio, era a política contra o governo. Seguidor do Plínio Salgado. Plínio Salgado, exatamente, que é aqui de Sapucaí Mirim. Então conheço também toda a história dele por causa do meu pai. Mas... então foi uma alegria para a gente e a partir dali eu comecei a ler. Papai me dava algum livrinho, eu lia, tentava escrever, mas mesmo assim escrever ainda, honestamente, eu comecei a escrever na admissão. Quando eu tive uma professora que gostou de alguma coisa que eu escrevia, ela falou, Paulo, você precisa estudar mais gramática, mas o que você escreve tem um certo fundamento e tal, chamava-se Enesira. Depois uma professora que eu procurei aqui em Jacareí, que foi lá quando eu entrei no ginásio, Maria Magdalena Priante, era uma baixinha, muito simpática. Falou, Paulo, um dia quero ler alguma coisa sua, mas não sei onde ela anda, tadinha, se ainda é viva, não sei de nada. E ela era daqui de Jacareí. Então foi assim que eu também gosto. E aí comecei a escrever, parar, jogar fora, escrever, parar. Em Santa Isabel que começa também seu gosto pela rádio ou não? Trabalhou em rádio lá? Alto-falante. Não tinha rádio, agora tem. Eu comprei alto-falante, eu era o bom da voz lá. E o pessoal ficava em volta até do corete para assistir a gente. Então a gente tocava as músicas da época. O pessoal trazia disco que nem dinheiro para comprar disco que a gente tinha. Então aí eu passei. E um dia apareceu um esperto lá dizendo-se, trabalhar na Rádio Bandeirantes, disse que gostou da minha voz, então falou, vou tentar te levar, não prometo nada, mas vou te levar. Tá, estou esperando até hoje. Ele fica naquela esperança. Mas aí eu fui para São Paulo, depois que terminei o ginásio, trabalhei lá o tempo todo no escritório de contabilidade, toda molecada passava por esse escritório lá. E aí fui trabalhar na Rádio 1º de Maio, que era na Clóvis Bevilacqua, mas não ganhava nada, salário mínimo. Aí fui para a Rádio São Bento, outro salário mínimo, falei, não dá para sobreviver. Aí entrei numa firma de publicidade, fiquei 6 anos em São Paulo, como publicitário, mas mais na parte da contabilidade. Que por sinal era uma firma tão boa, que um dos nossos chefes foi trabalhar na Rede Globo e se aposentou agora. Otávio Floresmal, era o bom, abaixo do Boni era ele. E eu me lembro dele, vejo sempre, era amigo da gente, um cara muito simpático. Saiu da nossa J. Walter Thompson, publicidade. E como é que, voltando àquele assunto do livro, como é que começa os seus escritos daquele livro de Santa Isabel das Memórias? Eu comecei a escrever alguma coisa, incentivado por essa professora que depois ela foi embora, daqui de Jacareí. Comecei a escrever e tal. E vou dizer uma coisa para você. E comecei a guardar. Saquinho, não sei o quê. Aí eu já tinha um saco de pão, cheio de negócio. Um dia fui ver, cupim comeu tudo, não sei o quê, amarelo. Falei, quer saber? Eu não vou ser escritor mesmo. Joguei tudo fora. Eu tinha muita coisa. Aí quando eu vim para cá, um tempo meio ocioso, lá vou tentar escrever alguma coisa. Aí comecei, escreve, guarda, não, vá, melhore. Porque tem o seguinte, a gente escreve, mas não sou perito catedrático em português. Então a gente tem erros. E depois eu vim e fiz direito, parei. Fiz até o 3º ano de direito no Vale Paraibano. E a gente escrevia alguma coisa e tal. Mas esse de Santa Isabel é um livro de memórias? Ou tem crônicas também? Não. Mas tinha crônicas. Porque, por exemplo, as artes que a gente fazia, eu punha no livro também, eu fiz isso, fiz aquilo, e são crônicas. São até contos, né? Tem gente que fala, mas isso aqui você fez? Fiz. Então, aí a gente vai voltando, por exemplo, falei do meu desastre,
Por exemplo, eu nasci morto. Nasci morto que era para ir para o caixãozinho. Uma enfermeira me salvou. O médico chegou, fez o parto da mamãe, e eu nasci moreninho, aí escurinho mesmo. Aí o médico falou, olha, vou partir para outro, você já morreu. Aí uma enfermeira viu qualquer coisa em mim. Disse que me chupou a boca, alguma coisa, saiu excrementos, porcariado e tal, e salvou a vida. Nossa. Aí com 4 anos eu fui atropelado, porque eu fui jogado longe, acordei no hospital. Aí meu pai mudou para o Paraná. Então sou racinha ruim. 2 vezes? Duas vezes. 2 vezes. Não, 3. Há 2 anos atrás eu operei o coração. Deu um probleminha, um piripaque aqui, então já 3 vezes. Ainda falta 4 vidas ainda. Não, para um gato, sim. Então, mas aí em Santa Isabel eu tive tempo de escrever, sim. Joguei fora, mas fica muita coisa na memória, muita coisa eu esqueci. Por exemplo, eu escrevi um livro morando anteriormente onde eu moro agora. Aí eu peguei um rascunho e falei, bom, isso aqui eu vou jogar no lixo. E saí. Isso aqui está mais ou menos bom para depois eu escrevo à mão, para depois passar para o computador. Aí saí, vamos dizer, 9 horas da manhã, joguei lá no lixo. Então, o lixeiro passa 10 horas. Fui, vi o que tinha que fazer e tal. Voltei para casa. Olhei lá dentro e falei, bom, deixa eu ver isso aqui passar no computador. Nossa, isso aqui é o rascunho, rabiscado, joguei. Que nem meu livro. Joguei no lixo. Corri lá fora, Rodrigo, estava lá. O lixeiro não tinha passado, então eu salvei. Sorte, hein? Sorte. Agora, segunda coisa, não sou bom em computador. Escrevi um livro, aí o dedinho errou, não sei em que tecla caiu, deu um branco. Perdi um livro inteirinho, 300 páginas. Mas eu lembrava do livro, aí fui. Então, só as peripécias que a gente Até hoje vê. não se adaptou à informática? Não. Luto com dificuldade, mas vou dizer o porquê. Muito tempo depois dessa professora Maria Magdalena, terminando o ginásio, quarto série ginasial, Santa Isabel, um professor também, até tem um livro também que eu ganhei sobre uma redação, então a gente tem esses prêmiozinhos. E aí ele falou para mim, Paulo, está aparecendo a informática aí? Você tem tendência a escrever? É o que ele falou para mim. Não entre já na informática, não. Escreva de cabeça, porque senão você vai procurar muita coisa, você vai copiar. Pus aquilo na cabeça, até hoje eu mexo muito mal com celular, com não sei o quê, mas é claro, agora quero ver se eu... Tem uma hora que não tem jeito. Não, tem uma hora que não tem jeito. Mas não sou adepto à literatura pela informática e escrevo à mão, passo no computador. Então, se ligar, desligar alguma coisa, corrigir, mas eu sou bem fraquinho. Esse livro de Santa Isabel, que são memórias... Esse está pronto. Está pronto, mais de 1000 páginas que o senhor falou? Não, mas eu diminui, está umas 300, porque aí deu mais... Saiu mais 2, 3 livrinhos ali. Eu queria perguntar para o senhor, como é que o senhor definiria a memória? Porque o senhor tem 70 anos hoje e muita coisa ficou para trás, né? Ficou. O nosso cérebro é como se fosse um monte de gavetas que tem ali estoques de sentimentos. Como é que o senhor define isso e as coisas que vão se apagando também ao longo da vida? Rodrigo, em primeiro lugar, não sou escritor. Segundo lugar, eu sou um cara que eu tento recordar o que eu já passei. Então eu acho isso gratificante, eu gosto. Então tudo que eu passei num lápis, tá, isso aqui merece, isso aqui não, isso aqui é bobeira, isso aqui... Então eu fui classificando e mesmo assim o livro ainda ficou enorme. Aí depois, própria filhas e esposa falou, olha, a gente tem que dar uma melhorada, porque ninguém vai comprar um livro, né? Não é Bíblia, não é fanático católico, mas o que eu escrevo são memórias mesmo que vêm, eu gosto de recordação. Por exemplo, eu compro um livro mais ou menos no estilo que eu escrevo. Então, tem lá uma bibliotecazinha em casa, tudo meio parecido com o que eu escrevo. Então, eu gosto muito de livro de crônica, de conto, quando o pessoal faz concursinho, aí são os livros que me atraem. Agora, é claro, Machado de Assis, isso são os ícones, né, da literatura brasileira. Mas romance mesmo, por exemplo, eu tenho um livro de romance, eu tenho um livro de filosofia, mas o que eu penso de filosofia. Sou católico, escrevi um livro do que eu penso de Deus, então são os 3 livros base. E o 4º seria esse de Santa Isabel. Então o resto é crônicas e contos, poesia. Minhas poesias são fracas, então nunca me atrevi a ir adiante. Mas, então o que eu escrevo normalmente é claro, eu saio na rua, vejo um passarinho, vejo alguma coisa, vejo o Rio Paraíba e tal, dá uma ideia. Mas são recordações mesmo. Porque, por exemplo, papai teve uma vida
cheia de histórias, mamãe também. Então aquilo lá dá, mas não dá para adaptar para o dia de hoje. Mas então eu tenho a história da minha mãe, tem uma história do meu pai, tem a minha história, deu bastante coisa também num livro de Rolândia, no Paraná. Então, eu fui lá uns 4 anos atrás, comentei com o pessoal lá, e falei, traz o livrinho para a gente ver. Falei, uma hora eu publico e trago. Mas, e Jacareí, que eu já moro aqui há 20 aninhos, só tenho crônicas, não consegui fazer, porque aqui já está... 20 anos aqui. Já tem 20 aninhos, mais até. Mas aqui a gente veio mais trabalhando, correndo e tal, não tive muito tempo para parar aí. Em São Isabel, sim, dava tempo. A gente até falou um pouquinho antes da entrevista, o senhor também comentou no começo, o seu pai foi político, né? Foi vereador lá em Rolândia. O senhor herdou alguma coisa dessa veia política dele? Não herdei, não pelo seguinte. Da ditadura, eu sei que todo homem tem que ser político. Eu sei que a política faz parte da vida do ser humano, do homem. Mas meu pai sofreu muito com política. Por exemplo, ele foi vereador em Rolândia. E eu me lembro de uma história, um prefeito, a uma semana da eleição, o prefeito que o papai apoiava, foi morto na porta da prefeitura, rivalidade, briga com outro, com o rival dele. Então, E o papai sofreu muito, mas aí que eu conheci a inteligência do papai. Ele só fez primário. De onde vinha essa inteligência? O papai era poeta, era escritor e ele fazia discursos inflamados. O papai era orador de pegar, você dava um tema para ele, coisa que eu tenho dificuldade. E ele pegava um microfone e gritava e falava. Aí o pessoal que ia, meia dúzia de candidatos do partido dele, meu pai fazia um discurso para cada um. Ele gostava disso. Aí depois eu conheci ele no trabalho que eu tive, que o mérito foi todo dele. Ganhei um prêmio, preciso contar uma premiação ainda, o que aconteceu. E aí eu fui, vamos dizer, ele falava, leia isso, aquilo, escreva. Uma pessoa culta ele, um pouco, papai era, ele não tinha estudo, mas era uma pessoa culta. E ele dizia o seguinte, que todo mundo renega, o exército fez o papai, porque saiu da roça com dificuldade, aquela pobreza toda. Então ele falou, no exército eu tinha hora para deitar, para levantar, comia bem, dormia, chuveiro quente. Ele falou, Paulo, eu saí do inferno e fui para o céu. Então ele aprendeu muita coisa no exército, chegou a sargento e saiu para trazer os pais para São Paulo. Meu pai falou, não, gosta de roça e vai, bota você para lá. Aí ficou para lá e tal. A minha premiação, eu ganhei então R$500, R$1.000, não sei. Tudo bem, ficou lá. Com 12 anos eu mudei para cá, ainda me lembro, era Banco Curitiba, me lembro do nome do gerente que veio me cumprimentar, era Dr. Ari, um advogado, era amigo do meu pai, trocava figurinhas sobre livro e tal. E deixei lá. Nunca mais voltei para lá. Aí com 20 anos, eu fui passear para rever minha avó. Até cheguei lá, minha avó me conheceu, eu saí com 12 anos, moleque, já gostava de barba, bigode e tal. Aí cheguei lá, cumprimentei ela, quem é o senhor? Quando me apresentei, aquela gritaria, chamou as irmãs, meu pai lá, vieram, tá tudo bem. Aí eu fui no Banco Curitiba, lá não existia mais o Banco Curitiba, foi acampado, como já existe hoje, por outro banco. Tá bom, mas o mesmo prédio, mesmo local, tá? Falei, amigo, tem alguém no Banco Curitiba? Não tem tal, mas e daí eu deixei uma conta aqui. Aí eles falaram, São Paulo, que conta que é? Aí eu mostrei a cadernetinha. Falou, muito bem, o senhor passou 8, 10 anos sem aparecer aqui. Não deu notícia, cada ano a gente tirava um pouquinho de juros e tal, saldo zero, eu perdi a conta, não recebi o prêmio. Que aí, depois, quando eu fui para São Paulo também, mais ou menos nessa época, meu pai tinha aberto uma conta para mim na Caixa Econômica Federal. Fui lá, mesmo processo. Caducou tudo, o senhor não apareceu, não colocou mais nada, não sei quanto meu pai tinha posto, também perdi tudo. Aí advogados falaram, entra com processo, vai lá e tal. Mas não fiz nada disso, deixei para lá e tal. Então não recebi nada. E a sua relação com os leilões, começa de que forma? Eu acho que vai agradar muita gente, até filhos e netos, né? Pô, meu avô foi assim, papai fez isso, foi amigo. E a gente escreve o lado bom de cada um, a convivência que a gente teve, e muita gente não cita, muita coisa a gente esquece.